Meu nome é Marcelo Gonzalez Badim, sou conhecido por Badim, sou professor de matemática já há vários anos. Atualmente eu trabalho em Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba e Rio Claro, basicamente com cursinhos pré-vestibular. Estou começando hoje a gravar uma série de pequenos vídeos com explicações e alguns exercícios resolvidos para dar um apoio aos meus alunos. Além disso, esses vídeos serão acompanhados por arquivos em PDF, com mais exercícios resolvidos e um resumo teórico. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto de aritmética que é cobrado na maioria dos vestibulares, MMC e MDC. Antes disso, vamos dar uma introdução a respeito de múltiplo e divisor. A gente diz que um número é múltiplo de outro quando houver um inteiro tal que o primeiro seja esse inteiro vezes o segundo. Por exemplo, 30 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 30 é 6 vezes 5. Nessa situação, a gente fala também que 6 é um divisor de 30, um fator de 30. MMC, o que significa essa sigla? MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, o que vem a ser o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais? É o menor número positivo que é múltiplo dos dois, ou dos três, ou dos quatro simultaneamente. Vamos dar um exemplo. Se a gente for pensar nos múltiplos positivos de 2, quem são os múltiplos positivos de 2? Nós teríamos a tabuadinha do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos positivos de 2 são da forma 2k, onde k é um inteiro positivo. Vamos lá. Múltiplos positivos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Os múltiplos positivos de 3 são da forma 3k, onde k é um inteiro positivo. Observando aqui, a gente pode perceber que os múltiplos comuns de 2 e 3 são 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Interpretando o texto, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o menor deles, nesse caso, 6. Conceitualmente, essa é a ideia do mínimo múltiplo comum de dois números e ela pode ser estendida para 3, 4, 5. MDC, o que significa a sigla MDC? Máximo divisor comum. Então, vamos dar um exemplo. Pensando nos divisores positivos de 18. Vamos começar pelo divisor de todo mundo e que é sempre esquecido. 1 é divisor de 18, 2, 3, 6, 9 e 18. Esses são os divisores positivos de 18. Os divisores positivos de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Quem são os divisores comuns de 18 e 24? 1, 2, 3 e 6. Assim, é fácil perceber que o máximo divisor comum é o maior deles, isso é 6. Tá, em termos de conceito, é essa a ideia. É evidente que se a gente fosse calcular o MMC e o MDC de números grandes, não seria conveniente fazer esse processo. Então, existem várias técnicas de cálculo de MMC e MDC. Eu vou apresentar para vocês uma das várias que existem. Se de repente você conhece outra técnica, pode usá-la também sem o menor problema, porque o mais interessante vai ser na sequência, onde nós apresentaremos exercícios de aplicação. Então, vamos pegar dois exemplos aqui para calcular MMC e MDC. A técnica que eu vou apresentar é uma técnica chamada fatoração simultânea. Então, vamos calcular o MMC e o MDC dos números 54 e 180. Primeiro, a gente vai colocar os 54 e os 180 lado a lado, vamos traçar uma retinha aqui, e aí a gente vai começando a fazer divisões sucessivas. Então, 54 e 180. Qual é o primeiro número que é divisor de pelo menos um deles? 2. Ambos são divisíveis por 2. E aí, os fatores que vão aparecer aqui são os fatores primos que compõem 54 e 180. Quando o fator primo for comum, ou seja, for divisor de todos, a gente vai fazer uma marquinha. Eu vou marcar com um asterisco aqui.
Então eu coloquei esse asterisco aqui ao lado do 2, porque ele é divisor tanto do 54 quanto do 180. Aí a gente vai fazer as divisões. 54 por 2 dá 27, 180 por 2 dá 90. A gente repete o processo. 27 e 90, algum deles é divisível por 2? Sim, o 90. Mas como o 27 não é divisível por 2, a gente não vai colocar o asterisco. Ou seja, o 2 é divisor de apenas um dos números obtidos. O 27 a gente mantém e faz a divisão de 90 por 2, que dá 45. Repetindo esse processo, 27 e 45, nenhum deles é divisível por 2, próximo fator primo, 3. Veja, 27 é divisível por 3 e 45 também. Então, como 3 é um fator primo comum, ele vai ganhar o asterisco. 27 por 3 dá 9, 45 por 3, 15. Repetindo o processo, 9 e 15 são ambos divisíveis por 3. Então, o fator primo 3 ganha marquinha, porque ele é um fator primo comum. 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Repetindo o processo, o 3 ainda é divisor de um dos números, porém não é divisor dos dois, então ele não ganha asterisco. Cheguei no 1. Quando eu cheguei no 1, eu terminei a fatoração do 54. 1 e 5. O fator primo é 5, mas não é fator primo comum. Chegamos em 1 e 1, está terminado o processo. Para eu determinar o MMC, basta tomar o produto dos fatores primos que apareceram. No caso, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 3, 3, 3, 3 ao cubo, 5. Então, o MMC de 54 e 180 vai ser o produto 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5, isto é, 540. O bônus agora, como é que a gente pega o MDC? Basta tomar o produto dos fatores primos comuns, isto é, 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 9, 18. Aí você vai perguntar assim, Vadinho, e se não aparecer fator primo comum? Então, vamos lá. Quando não houver fator primo comum, a gente vai lembrar que todo número é divisível por 1. Portanto, quando não houver fator primo comum, o máximo divisor comum é 1 e os números são chamados primos entre si. Isso é uma outra definição. O que são números primos entre si? São aqueles cujo fator comum é 1, ou seja, cujo máximo divisor comum é 1. Perfeito? Então, espero que você tenha acompanhado esse exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Vamos calcular o MMC e o MDC de 8 e 9. Então, repetindo o processo. 8 e 9, um deles é divisível por 2, porém, como 2 não é divisor dos dois números, ele não ganha marquinha. Faço a divisão, 4 e 9. Por 2 ainda, 2 e 9, por 2 ainda, 1 e 9. Note que não houve um fator primo comum ainda. 1 e 9 por 3, 1 e 3 por 3. Terminada a fatoração, note que não houve fator primo comum. Não tem nenhum problema. O MMC de 8 e 9 vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, ou seja, 72. E como não há fator primo comum, o máximo divisor comum é 1 e 8 e 9 são chamados de primos entre si. Note, 8 não é um número primo e 9 não é um número primo. Porém, 8 e 9 são primos entre si, que é um outro conceito. Antes da gente ir para os exercícios de aplicação, deixa eu fazer algumas observações aqui com vocês. Primeira observação. Essa é muito importante, apesar de óbvia. Todo múltiplo comum de A e B é múltiplo do MMC de A e B. Explicando melhor. Lembra que os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12. Se eu quiser os números que são múltiplos de 2 e de 3, eu tenho 6, 12, 18. Como o mínimo múltiplo comum é 6, note que 6, 12, 18 é a tabuadinha do 6. Ou seja, os múltiplos positivos de 6 são 6, 12, 18. Então, se eu estiver interessado no múltiplo comum de 2 e 3, ele vai ser da forma 6K, onde K é um número inteiro. No exemplo que eu acabei de fazer aqui com vocês. O MMC de 54 e 180 é 540. Logo, os múltiplos comuns de 54 e 180 são da forma 540K, onde K é um número inteiro. Então, o primeiro múltiplo comum de 54 e 180 é o mínimo, que é 540 vezes 1.
O próximo vai ser 540 vezes 2. O próximo, 540 vezes 3. Ou seja, se eu estiver interessado em um múltiplo comum de 54 e 180, basta conhecer o menor deles. E a partir dele eu tenho todos os números que são múltiplos comuns de 2 ou 3 ou 4. Analogamente, todo divisor comum de A e B é divisor do máximo divisor comum de A e B. Os divisores de 18 e os divisores de 24 a gente já tinha visto. Os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6. Como o máximo divisor é 6, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Se eu estiver interessado em números que são divisores tanto de 54 como 180, não vale a pena achar os divisores de cada um e determinar as intersecções. Basta eu achar o máximo e a partir dele eu tenho todos. Traduzindo isso, o m de 54 é 180 e 180 é 18. Todos os divisores comuns de 54 e 180 vão ser os divisores de 18, isto é, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E temos uma terceira observação que vai ser interessante em termos práticos na hora de fazer contas. Por exemplo, se fôssemos calcular o MMC de 8.000 e 9.000, este procedimento, apesar de simples, seria extremamente trabalhoso. Então, se eu fosse calcular o MMC de 8.000 e 9.000, eu poderia usar uma propriedade que é essa aqui, ó. O MMC de KA-KB é K vezes MMC de AB. Analogamente, o MDC de KA-KB é K vezes MDC de AB. Por exemplo, para eu calcular o MMC de 8.000 e 9.000, eu poderia fazer 1.000 vezes o MMC de 8 e 9. Bom, você deve estar se perguntando, vai cair exercício direto, calcule MMC e MDC? Provavelmente não. Hoje as coisas caem de maneira contextualizada. Então eu vou apresentar para vocês dois problemas de contextualização desse assunto. Então vamos lá. Primeiro probleminha. Esse é um clássico, já apareceu muitas vezes. As cidades de Campinas, Ribeirão Preto e Piracicaba realizam grandes festas periódicas, sendo a de Campinas de 9 em 9 meses, a de Ribeirão Preto de 12 em 12 meses e a de Piracicaba de 20 em 20 meses. Se em janeiro de 2014 as festas coincidiram, quando será a próxima vez que irão coincidir? Então, o tipo do exercício é bastante manjado, uma coisa acontece de tanto em tanto tempo, outra coisa acontece de outro tanto em outro tanto, elas coincidiram, pergunta-se quando será a próxima coincidência. Eu vou fazer aqui com vocês na tela uma resolução bacana para uma prova dissertativa. Às vezes, o aluno coloca coisas que não precisa colocar numa prova dissertativa e deixa de colocar coisas fundamentais. Então, nós vamos combinar assim, o que aparecer em azul é dispensável, pode ser rascunho, e o que aparecer em vermelho é o mínimo que eu gostaria que você colocasse numa resolução para a prova dissertativa. Então, vamos lá. Primeira parte, interpretação do texto e trabalhar com os dados. Campinas faz festas de 9 em 9 meses, Ribeirão Preto de 12 em 12 meses, Piracicaba de 20 em 20. Última coincidência, agora, janeiro de 2014. Então, vamos pensar um pouquinho. Faz de conta que as festas coincidiram hoje. Para ter festa novamente em Campinas, vai demorar 9 meses. A próxima festa de Ribeirão demora 12. Então, as próximas festas não vão coincidir. Você pergunta um pouquinho diferente. Daqui a 36 meses, tem festa em Campinas? Então, vamos pensar. Se teve festa agora, a próxima vai demorar 9, a próxima mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36. Ok, daqui a 36 meses teria festa em Campinas. Em Ribeirão, se teve festa agora, a próxima demora 12, a próxima mais 12, 24, mais 12, 36. Oh, legal, daqui a 36 meses também teria festa em Ribeirão, porém não teria festa em Piracicaba. 20, 40, a segunda festa já ia passar de 36 meses. Então, qual é o requisito para que tenha festa em Campinas? O número de meses decorrido tem que ser 9, ou 18, ou 27, múltiplo de 9. Para ter festa em Ribeirão, 12, 24, 36, múltiplo de 12,
Para ter festa em Piracicaba, 20, 40, 60, múltiplo de 20. Ora, para que tenha festa nas 3 cidades, o número de meses decorridos tem que ser múltiplo de 9, e 12 e 20, ou seja, tem que ser múltiplo comum. Então, agora sim, que a gente poderia escrever numa prova dissertativa. O número de meses decorridos para que haja uma nova coincidência deve ser múltiplo de 9, 12 e 20. Se eu estou interessado no múltiplo comum, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum dos números 9, 12 e 20. Técnica de cálculo. Use qual você quiser, qual você está acostumado. Eu vou fazer a técnica que eu trabalhei com vocês antes, mas aqui, azulzinho, rascunho. Isso não precisa aparecer numa prova dissertativa. Então vamos lá, 9, 12 e 20. Algum deles dá por 2, mas não são os 3 que são divisíveis por 2. Portanto, não ganha marquinha. Repetindo o processo, por 2 de novo. Agora, nenhum deles é divisível por 2, porém, pelo menos um é por 3. Mas ele não ganha marquinha porque não é divisor de todos. 3 de novo, por 5. Terminamos a fatoração simultânea. Note que o MMC de 9, 12 e 20 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, isto é, 180. O que é 180? 180 é o número de meses necessário para que haja uma nova coincidência. Pergunta agora, como é que eu vou dar a resposta? Quando será a próxima vez que irão coincidir? Então eu não devo responder daqui a 180 meses. Como eu tenho a data da última coincidência, e 180 meses, se a gente dividir 180 por 12, vai encontrar 15 e resto 0, ou seja, 180 meses equivale a 15 anos. Então basta pegar a data da última coincidência e adicionar 15 anos. Ou seja, as festas ocorrerão juntas novamente em janeiro de 2029. Se o resto dessa divisão tivesse dado 2, qual seria a nossa resposta? Você teria 15 anos e mais 2 meses, ok? Se ele perguntasse quando que as festas vão coincidir por uma segunda vez, bastava adicionar mais 15 anos. Ou seja, a gente percebeu que essas festas coincidem de 15 em 15 anos. Uma observação aqui, se você olhar o cálculo que a gente fez, o MDC desses 3 números é 1. Para que serve o MDC nesse exercício? Rigorosamente nada, porque é um exercício de aplicação de MMC. Bacana? E para a gente fechar esse nosso papo de hoje, vamos para um terceiro exercício. Essa questão é da PUC do Rio de Janeiro e diz o seguinte: a editora do livro Como Ser Aprovado no Vestibular recebeu os seguintes pedidos de 3 livrarias. Está aí a tabela. A editora deseja remeter os 3 pedidos em N pacotes iguais, de tal forma que N seja o menor possível. Calcule o número N. Então, esse é um exercício onde ele define no texto o que é a letra N. N é o número de pacotes. Vejam, ele quer remeter o pedido de tal maneira a enviar um número mínimo de pacotes. Então, o cara às vezes lê e fala, bom, aula de MMC, MDC, mínimo, vai calcular o MMC de 1.300, 1.950, 3.900 e não vai fazer nada com esse número gigantesco. Então, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, para eu definir o tamanho do pacote, eu precisaria saber quantos livros eu vou colocar em cada pacote. Então, para não ficar escrevendo número de livros colocados em cada pacote, eu vou começar a minha resolução chamando de X o número de livros colocados em cada pacote. Então, eu introduzi uma nova variável que está declarada aqui na resolução. X é o número de livros colocados em cada pacote. Agora, para eu ter pacotes iguais, vamos pensar um pouquinho. Se eu colocar 10 livros em cada pacote, para a primeira livraria, eu tenho que enviar 1.300 livros. Se eu for fazer pacotinhos de 10, ora, 1.300 dividido por 10, eu vou mandar 130 pacotes. Para a segunda livraria, 1.950 dividido por 10, são 195 pacotes. Para a terceira livraria, 3.900 por 10, são 390. Os pacotes seriam iguais, mas eu vou ter um número de pacotes muito grande? Então vamos pensar um pouquinho, vamos pegar pacotes com mais livros. Se eu colocar pacotes de 100 livros, para a primeira livraria eu consigo mandar 13, porém para a segunda livraria eu vou mandar
19 pacotes de 100 e um pacote de 50. Ou seja, eu não vou conseguir satisfazer o pedido de pacotes iguais. Então, qual é a condição para que eu tenha pacotes iguais? O X, que é o número de livros colocados em cada pacote, pode ser 10. Para X igual a 10, ok, eu teria pacotes iguais. Mas o X igual a 100 não serve. Por quê? Porque 10 é divisor de 1.300, 1.950 e 3.900. E 100 não é divisor dos 3. Então, primeira condição importante. Para que os pacotes sejam iguais, o X, que é o número de livros colocados em cada pacote, deve ser um divisor de 1.300, 1.950 e 3.900. Agora, o 10 satisfaz essa condição, o X igual a 10 satisfaz essa condição, porém o número de pacotes fica muito grande. Ora, para eu ter um número pequeno de pacotes, basta que os pacotes sejam cada vez maiores, ou seja, para N ser o menor possível, X deve ser o maior possível. Se a gente juntar essas duas condições, vamos pensar um pouquinho. X tem que ser divisor de 1.300, 1.950 e 3.900. Além disso, X deve ser o maior possível. Juntando essas duas informações, a gente conclui que o X deve ser o maior divisor de 1.300, 1.950 e 3.900. Isto é, X tem que ser o MDC de 1.300, 1.950, 3.900. Aí vem a parte operacional, contas. De novo, você pode até fazer essas contas no rascunho, pode fazer por outra técnica. Eu vou usar uma propriedade que eu comentei com vocês. Acho que todo mundo percebeu que os 3 números são divisíveis por 10. Então eu vou colocar o 10 em evidência usando essa propriedade aqui, ó. O MDC de KA, KB é K vezes MDC de A e B. No caso, o K vai ser o 10. Tem aluno que às vezes olha e fala, Badim, eu coloquei ao invés de 10 em evidência, o 650 em evidência. Então, parabéns, ele acabou de calcular o MDC de cabeça. Então, o MDC de 2 ou 3 números é, em outras palavras, o maior número que você pode colocar em evidência. Mas vamos fazer a passagem aqui em azul, essa não precisa estar na prova, 10 vezes MDC desses 3 números. E aí a gente vai para a técnica de cálculo, o 2 não ganha marquinha, porque não é divisor de todos, aí 3 também não ganha, o 5 sim, porque é divisor comum, e o 13 também. Então, 10 vezes 5 vezes 13, 650. Essa passagem fica no rascunho, x igual a 650. Como a gente é organizado, a gente lembra que x é o número de livros colocados em cada pacote. Mas ele perguntou o número de pacotes. Então, falta, para terminar o exercício, uma pequena continha. Para eu determinar o número de pacotes, vamos pensar, se são pacotes de 650 livros, para a primeira livraria vai um total de 1.300 dividido por 650, 2 pacotes. Para a segunda, 1.950 por 650, 3 pacotes. E para a terceira, 3.900 por 650, 6 pacotes. Assim, o número de pacotes N é 11. Com isso a gente termina essa nossa videoaula. Espero que vocês aproveitem e que tenham gostado. Um abraço.